Entramos ao vivo mais uma vez. Vamos esperar o delay para a galera, para a gente ver quantas pessoas estão. Sempre tem um delayzinho. Eu e o irmão Eudes, que já é carimbado aqui no canal Católicos de Verdade, né? Cada live é o recorde. Eu até brincava, falava, Eudes, nós precisamos fazer uma live que parece que o alcance do canal está aumentando. Eudes, você pode hoje? Eu falei, eu posso, vamos embora pro negócio, né? Então, vamos só aguardar um minutinho aí para mais pessoas entrarem conosco aqui para a gente tratar esse assunto tão importante que são os dogmas marianos. Na realidade, nós não vamos tratar porque são 5, mas nós vamos tratar apenas 2 hoje, porque se for fazer uma live para tratar os 5, nós vamos falar 4 horas aqui, porque são bastante assunto, né? A gente pode destrinchar muito falando isso. Mas, antes da gente iniciar de fato, eu sempre peço para o nosso convidado iniciar com uma oração, então peço que o irmão Eudes conduza uma breve oração para nós aqui iniciarmos bem essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Eu te peço, Espírito Santo, que eu possa iluminar o coração de cada pessoa que vai assistir essa live, iluminar a minha mente e os meus lábios para que eu possa falar as verdades a respeito da tua amada esposa, a Virgem Maria, e que as pessoas que assistirem possam entender as verdades reveladas a respeito da Virgem Santíssima. Que o Senhor possa convencer cada coração. O Senhor que convence o homem da verdade, convence cada coração da verdade, da palavra e da verdade revelada a respeito da nossa Mãe Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Tiago. Aleluia. Antes da gente iniciar, só melhorar o volume aqui. O pessoal coloca aí se está tudo ok, se a transmissão está boa, se vocês estão escutando bem. Dê um feedback. Compartilhe. Ajude a gente aí, compartilhe. Clique na flechinha abaixo aí com o seu celular no YouTube. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Fala, ó, iniciou a live sobre os dogmas marianos. Venha participar, assista conosco. Nós Amém. Temos sempre um questionamento, e esse questionamento quando nós falamos principalmente, eu não sei que você quer começar pela virgindade ou pela Imaculada Conceição. Não, Tiago, vamos dizer uma coisa importante para os católicos, para a gente começar assim. A igreja tem 4 tipos de culto. Eu já falei em outras lives aqui. Latria, que é adoração, Pai, Filho e Espírito Santo. Dulia, que é respeito, veneração, dulos, em grego, é prestado aos heróis da fé, anjos e santos. Protodulia, que é o primeiro respeito, é prestado a São José, pela proteção que ele deu ao menino Jesus. Como eu gosto sempre de falar nas pregações, São José foi o salvador do seu salvador, né? Ele protegeu, salvou Jesus de ser assassinado por Herodes. E o culto de hiperdulia, o grande respeito, é prestado à Virgem Maria. Então, quando a gente fala de dogmas marianos, já respondendo os protestantes, dogma não é uma invenção humana, uma criação humana da Igreja Católica, não. Bento XVI dizia que os dogmas são janelas que nos abrem para o infinito. Dogma é uma verdade de fé incontestável, uma janela que te abre para o infinito. Todos os dogmas da igreja têm a base na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Dogma não é uma coisa inventada, é uma verdade de fé revelada pelo Espírito Santo. Isso que é um dogma. Outra coisa interessante, eu vou tentar fazer isso em cada live que a gente fazer aqui, todos os dogmas marianos, eles são cristológicos, porque não se separa a mariologia da cristologia. Então, no fundo, cada dogma mariano é para revelar uma verdade a respeito de Cristo. Cristo é o centro da fé. Então, o dogma não é centralizar a glória em Maria, não. É revelar a glória do Criador na sua criatura Maria. Esse é o sentido. Inclusive, assim, eu escolhi começar essa live nossa com o texto do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Eu quero até peço você que vá anotando esses versículos, jogando no chat para o pessoal, né? Cânticos 6, 10.
Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como exército em ordem de batalha? Então vamos lá. Por que Maria avança como a aurora? 3 razões simples. Primeiro, a aurora anuncia a chegada do sol e ela vem antes do sol. Malaquias 3:20, Lucas 1:76, Jesus é o sol. Quem vem antes? A aurora. Maria é a aurora que anuncia a chegada do sol Jesus. Segunda coisa importante, a aurora, ela vem antes do sol, mas ela é iluminada pelo sol antes do sol nascer. Que verdade é essa? A Imaculada Conceição de Maria. Maria vem antes de Jesus, mas ela foi salva por Jesus antes do próprio Jesus nascer. A aurora é iluminada pelo sol antes do sol nascer. Maria é salva por Cristo, sol da justiça, antes do próprio sol da justiça nascer. Olha a beleza da coisa. Depois, quando a aurora vai chegando, as trevas vai dissipando. O que você aprende? A aurora representa o fim da noite e o início do dia. Quem é Maria? O fim do reino das trevas e o início do reino da luz. Quem é Maria? O fim do reino de Satanás e o início do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Maria é a aurora, porque a aurora, ela é o fim da noite, o fim das trevas e o início da luz, do sol. Então, Maria é o fim do reinado do pecado e o início do reinado da santidade. É o fim do tempo da desgraça e o início do tempo da graça. Isso que representa Maria. Quando a aurora vai avançando, as trevas vai dissipando. Maria, ela vai chegando e por meio dela o sol da justiça vai dissipando as trevas, porque Jesus é o sol que a aurora anuncia para dissipar as trevas. Então, claro, isso aqui teria 10, 20 coisas para falar sobre esse assunto, Tiago, é só para o pessoal entender porque que ela avança como a aurora. Ou seja, ela vai chegando e as trevas vai dissipando. É o fim do reino das trevas e o início do reinado da luz. Segundo, Maria é bela como a lua. Qual é a função da lua? Muita gente sabe disso aí. A lua não tem luz. A lua reflete a luz do sol. A lua, o brilho da lua é o brilho do sol. Com um detalhe que é mais importante. A lua, ela nunca vai ocupar o lugar do sol, porque a lua é 49 mil vezes menor do que o sol. E outra coisa, o sol é necessário à Terra. A Terra não vive sem o sol. Mas por mais belo que seja o sol, nenhum de nós consegue olhar 10 segundos para o sol. Você vai queimar sua retina. Qual é a melhor forma que você tem de entender a beleza do sol? Olhando para a beleza da lua. Qual é a melhor forma que você tem de admirar o brilho do sol? Admirando o brilho da lua. Então, quando a Bíblia diz que ela é bela como a lua reflete a beleza do sol. A lua é Maria, o sol é Jesus. A função de Maria é refletir a beleza e o brilho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tudo de belo que há na lua é do sol. Tudo de belo que há em Maria é de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A lua não ocupa o lugar do sol, porque a função dela é refletir o brilho dele. Maria não ocupa o lugar de Jesus. A função dela é refletir o brilho e a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. São Maximiliano Maria Kolbe já dizia de forma maravilhosa, né? Você nunca vai amar Jesus o quanto Maria amou. E você nunca vai honrar Maria o quanto Jesus honrou. Para nós, Jesus ficou 3 anos. Ele morou 9 meses no ventre de Maria e 30 anos na casa dela. Então, a gente precisa entender essa verdade a respeito de Nossa Senhora. Eu gosto de contar aquele fato de Santa Gertrudes, que eu contei na live lá do Santos, da Sola Deus Glória, que ela foi na missa no dia da Assunção de Maria, o padre pregou a missa toda sobre Maria, falou de Maria, e ela saiu chutando o pau da barraca, foi para a capela falar com Jesus, disse, olha, eu vim aqui te amar, te adorar, te louvar, o seu ministro só exaltou a sua mãe, só falou da sua mãe, só deu glória para sua mãe, parece que sua mãe é a dona da igreja. Jesus apareceu para ela, levantou ela pela mão e disse, Gertrudes, nunca mais repita isso. Toda a glória dada à minha mãe é dada para mim. Tudo que a minha mãe tem, foi eu que dei para ela.
Esse é o sentido. Toda glória dada a Maria é dada a Jesus, que tudo que Maria tem foi Jesus que deu para ela. Ela é bela como a lua. Toda a beleza da lua não é da lua. A beleza da lua vem do sol, que a função da lua é refletir o brilho do sol. Nossa Senhora é bela como a lua, que ela reflete o brilho do sol, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A terceira coisa que o cântico vai dizer é que ela é brilhante como o sol. São Bernardo de Claraval dizia assim, se o sol pudesse ter inveja, ele teria inveja do brilho que exala da mãe do Criador. Por quê? Por que o sol teria inveja de Maria? Porque o sol da justiça morou dentro de Maria. O sol da justiça morou 9 meses no ventre de Maria. E o sol da justiça morou 30 anos na casa de Maria. Se você fica exposto ao sol, Tiago, você adquire uma pele diferente, um brilho diferente. Agora você imagina Maria, que o sol da justiça morou dentro dela 9 meses e morou 30 anos na casa dela. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras palavras, Deus se fez carne. Aonde? No ventre da bem-aventurada Virgem Maria, e habitou entre nós. Aqui é uma coisa profunda, Tiago. Você que tem filha e a sua esposa vai saber muito bem disso. Quando a criança completa 14 dias, o coração da criança passa a bater no compasso do coração da mãe. O coração de Deus bateu a primeira vez no compasso do coração de Maria. A maior alegria de uma mãe é quando o filho chuta o seu ventre. Deus chutou o ventre da Virgem Maria. Olha que dignidade é essa. Maria deu a Deus algo que Deus não tinha. Deus não tinha corpo, ganhou um corpo dentro de Maria. Deus não tinha sangue, ganhou um sangue dentro de Maria. Deus não tinha coração, ganhou um coração dentro do ventre da Virgem Maria. Se você fosse a Nazaré, eu vou só resumir isso aqui, você veria a criatura amamentando o Criador, a criatura abraçando o Criador, a criatura com o Criador no colo, a criatura beijando o Criador, a criatura limpando o seu Criador, a criatura chorando lágrimas diante do seu Criador. Eu fico imaginando Maria pondo aquele menino do berço, se ajoelhando e adorando aquele menino. A criatura adorando o Criador, morando dentro da sua própria casa. Não tem dignidade maior do que essa. Por que ela brilha como o sol? Porque o sol morou na casa dela. Se o brilho do sol pudesse ter inveja, ele teria inveja do brilho de Maria, porque o Criador do sol morou na casa de Maria. Esse é o sentido. E o texto vai dizer ainda que ela é temível como exército em ordem de batalha. Tiago, com todo respeito ao Fábio Porchat, o criador do Porta dos Fundos, mas quando Nossa Senhora entra pela porta da frente, o diabo sai pela porta dos fundos. Tá? Isso aí é uma regra de ouro. Se Maria entra pela porta da frente, o capeta sai pela porta dos fundos. Você já entendeu o que eu quis dizer, né? Então, assim, aonde Nossa Senhora coloca a mão, o diabo tira a pata. Aonde Maria se faz presente, o diabo some do mapa. Aonde Maria põe o manto, o diabo tira a capa. Quando Maria entra pela porta da frente, o diabo vai sair pela porta dos fundos. Por que ela é temível como exército em ordem de batalha? Porque se o diabo escolheu uma mulher para nos derrotar, Deus escolheu uma mulher para vir nos salvar. Se por meio de Eva o diabo nos ganhou, por meio de Maria o diabo nos perdeu. Ela é a mulher inimiga da serpente que foi escolhida por Deus para esmagar a cabeça da serpente. Por isso que Maria é temível como exército em ordem de batalha. Então, dito tudo isso aqui que eu coloquei, por que eu falei tudo isso? Para que vocês entendam que toda a glória dada a Maria é dada a Jesus. Tudo que Maria tem foi Jesus que deu para ela. Todos os dogmas marianos é cristológico, é para exaltar a grandeza e a maravilha do Cristo. Amém? Amém. Ficou claro aí, profeta? Ficou claro, para mim está claríssimo. Então, beleza. Então tá. Então hoje, só para contextualizar para o pessoal, nós escolhemos 2 dogmas marianos, tá? Sim. A Virgindade de Maria e Imaculada Conceição. Isso. Posteriormente, nós faremos uma outra live
para tratar dos outros dogmas. Mais 2 ou os 3, finalizando, né? Isso. Qual que Então, você vamos começar, Tiago. Vamos começar com a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Eita! Antes de você começar, nós sofremos muito ataques com isto, né? Inclusive, há uma ignorância muito grande dos próprios católicos. Como eu dizia para o Eudes antes da live aqui, sábado a igreja transferiu, né, de domingo para sábado a solenidade de São José, e eu falava sobre a virilidade de São José e Nossa Senhora, que era um casal jovem e tal. Aí já teve católicos, que se dizem católicos, vindo no canal do YouTube aqui, falando, não, que Nossa Senhora e São José tiveram relações normais, tiveram outros filhos e tal. Vamos endireitar as veredas, como João Batista fez, né, Eudes? Dos hereges Sim. agora. Aí, Tiago, antes de entrar aqui em toda a doutrina, na Bíblia, eu só queria lembrar para as pessoas o seguinte: por que José não teve relação com a Virgem Maria? Eu vou explicar para vocês de uma maneira simples, Tiago. Na Bíblia, há uma coisa, meu irmão, chamada Shekinah. O que é Shekinah? Manifestação da glória de Deus. Vamos embora lá. Números, Êxodo 19, 18, quando a glória de Deus desceu no monte, diz que o monte Sinai fumegava. E quem tocava no monte morria. Por quê? Porque o homem não podia tocar na glória de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, do 1 ao 12, quando Davi vai fazer o transporte da Arca da Aliança para Jerusalém, diz que os bois escorregaram, a arca foi cair, um cara chamado Osa tocou na arca, e quando ele tocou na arca, ele morreu imediatamente, porque ninguém podia tocar na Shekinah, na lana corde, na manifestação da glória de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 5, do 1 ao 10, diz que quando a glória de Deus desceu no templo, o sacerdote não podia entrar e não podia ficar de pé, porque a glória de Deus estava no templo. Lá, quando a sarça fumegava, Êxodo capítulo 3, do 1 ao 10, aquela sarça fumegava sem se queimar, e quando Moisés se aproxima, Deus disse a ele, tira a sandália dos pés, porque a terra que você pisa é solo santo, é solo sagrado. O nome disso, Tiago, é Shekinah. Tá, a Bíblia existe várias Shekinah. Êxodo 19, 18 é uma Shekinah. Segunda Crônicas 5, de 1 ao 10 é uma Shekinah. Segundo Samuel 6, de 1 ao 12 é Shekinah. Êxodo 3, de 1 a 10 é a Shekinah. Mas a maior Shekinah da Bíblia é Lucas 1, 39. Quando a sombra do Altíssimo envolveu a Virgem Maria e o Espírito Santo gerou Deus no ventre de Maria. Aprenda uma coisa, Maria é a nova arca da aliança. Por que a nova arca da aliança? Porque dentro dela tinha o verdadeiro maná, tá? É bom lembrar para as pessoas que Hebreus 9, versículo 4, a arca tinha dentro da arca da aliança o quê? O maná, o pão que desceu do céu, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei que tinha a palavra de Deus. E a sombra cobriu a arca. Maria é a nova arca, porque a sombra do Altíssimo a envolveu. Ela é a nova arca, porque o maná, o pão vivo descido do céu, estava no ventre dela. Ela é a nova arca, porque ela não tinha a palavra na pedra, ela tinha a palavra na carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E ela é a nova arca, porque a vara de Arão, número 17, 17, Moisés deu uma vara para cada sacerdote, a vara de Arão brotou sem ser plantada na terra. Maria prefigura aquela vara, ela deu a luz sem a intervenção de homem, ela gerou o sacerdote Jesus sem a participação humana. Tiago, Maria não é a terra que Deus pisou, Maria é o solo que Deus morou, Maria é o solo que Deus se fez homem. Então, se ninguém podia tocar na Arca da Aliança, que homem ousaria tocar numa mulher que Deus morou dentro dela? Que homem ousaria tocar numa mulher que Deus entrou dentro do ventre dela? Que homem teria coragem de tocar numa mulher sabendo que Deus escolheu aquela mulher para habitar dentro dela, ganhar carne da carne dela, sangue do sangue dela e coração dentro do ventre dela? José não teve relação com Maria, porque homem nenhum ousaria tocar uma mulher que Deus morou dentro dela. Por isso que a Bíblia diz que José era justo. Ele sabia o que era Shekinah, e ele não teria ousadia de desnudar uma mulher que o próprio Criador morou dentro dela. Eu penso que isso aqui, qualquer cabeçudo entendeu o recado que foi dado, entendeu? Mas vamos lá, Tiago. Primeiro, eu preciso lembrar para as pessoas o seguinte:
A virgindade perpétua de Maria, há um discurso do Concílio de Éfeso, em 431, que já falava de Maria sempre virgem. Depois, o segundo Concílio de Constantinopla, em 553, retornou depois a palavra Maria sempre virgem. Depois, o Concílio de Latrão, em 649, com o Papa Martinho I, usou a palavra Iepartenos, sempre virgem, e foi declarado de maneira oficial, como dogma, no segundo Concílio de Constantinopla, em 680, o Concílio Ecumênico, foi declarado que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Vamos lá. Segundo, a palavra que se usava é Iepartenos, Maria sempre virgem. Santo Agostinho, lá no ano 400, 1600 anos antes de Lutero fazer a reforma, ele dizia assim: Maria permaneceu virgem, concebendo Jesus, virgem ao dar à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentar no seu seio, virgem para sempre. Eu estou citando Santo Agostinho, lá no século IV. Então, pelo amor de Deus, é bom dizer, Tiago, lá na frente eu vou recordar que Lutero, Calvino e John Knox e também Wesley acreditavam na virgindade perpétua de Maria. Esse negócio de dizer que Maria tem mais filhos não é dos reformadores protestantes. Isso é ideia do pentecostalismo protestante do século XX para cá e dos pseudo-protestantes do século XIX para frente. Isso aí não é coisa da reforma protestante não, tá? Os reformadores protestantes não acreditavam nisso, enquanto que eu vou mostrar no final aqui essa realidade, tá? Outra coisa, Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107, que conheceu o apóstolo João, que foi sagrado bispo por São Pedro, ele dizia assim: o príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto. E ele fala que os três mistérios mais ignorados por Satanás eram a virgindade de Maria, o parto de Maria e a forma com que Cristo iria morrer. Foi ignorado por Satanás. Já no final do século I, Santo Inácio dizia isso, tá? Depois, Santo Efrem, lá no século IV, ele também dizia assim: assim como o sol toca a vidraça e ultrapassa sem arrebentar a vidraça, o sol da justiça entrou em Maria e saiu dela sem romper as paredes da sua virgindade. Então, estou citando também o século IV. No final aqui eu vou mostrar muitas provas dos pais da igreja a respeito da virgindade perpétua de Maria. Mas vamos lá, Tiago. Vamos começar primeiro pela Bíblia. Você vai lembrar daquele texto lá de Isaías 7,14? Pode colocar para a galera aí, Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O profeta não diz uma mulher ainda virgem, ele diz, eis que uma virgem. Então, é a partir daí que já vem a palavra aiepartenos. Senão ele dizia uma moça ainda virgem. Não, ele disse uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso é Isaías 7,14. Mas já no Antigo Testamento, Tiago, tem 3 versículos importantíssimos sobre a virgindade de Maria. O primeiro, você pode anotar para eles aí, é Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. O texto da palavra diz assim: és um jardim fechado, minha irmã, minha noiva, uma nascente fechada, uma fonte selada. Veja, desde o século IV, São Jerônimo já dizia que Maria é o horto dos deleites. O que é isso? Ela é o paraíso do novo Adão. Ela é a nova Eva, Cristo é o novo Adão. O que é um jardim fechado? Maria é o jardim que o novo Adão entrou e saiu, e esse jardim permaneceu fechado. Ela é uma nascente fechada. Cristo nasceu e ela permaneceu fechada. E ela é uma fonte selada. Ela é a fonte pelo qual Cristo passou para vir esse mundo e essa fonte permaneceu selada. Então, esse texto de Cântico dos Cânticos 4,12 foi interpretado por todos os pais da igreja em relação à virgindade perpétua de Maria. Ela é o jardim fechado, ela é a nascente fechada e ela é a fonte selada. Cântico dos Cânticos 4, versículo 12. Entendeu? Então, assim, eu estou passando isso aqui porque isso não é coisa da minha cabeça. Isso são os pais da igreja que interpretaram isso aqui como sendo a Virgem Maria. E qualquer protestante que estuda teologia sabe que os pais da igreja são os melhores intérpretes da Sagrada Escritura.
Até mesmo protestante hoje se debruça muito nos pais da igreja, porque eles sabem da importância. E a maioria que debruça também vira católico, né? Graças a Deus por isso. Outro texto claro da virgindade de Maria, Tiago, é o livro do profeta Ezequiel, pode colocar para eles aí, capítulo 44, versículo 1 e 2. Ezequiel 44, versículo 1 e versículo 2. Até o ofício, tido de São Bernardo de Clareval, dá o título da Nossa Senhora de Porta Oriental, sois da castidade, símbolo real. Aqui eu vou dar a explicação do que Maria é porta oriental. Ezequiel 44, versículo 1 e 2 diz assim: Ele me reconduziu à porta exterior do santuário, que fica fronteira ao oriente, o qual se achava fechada. O Senhor me disse: essa porta ficará fechada. Ninguém abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou e ela permaneceu fechada. Tá, Santo Ambrósio, lá no século IV, para explicar para Elvídio que Maria foi virgem antes, durante, depois do parto, ele usou essa explicação. Maria é essa porta que ficou fechada. Ninguém abriu a porta, ninguém por ela passou, porque o Senhor Deus de Israel aí passou e a porta permaneceu fechada. Olha que coisa bonita. Então, Santo Ambrósio debruçou em cima desse texto para explicar por que Maria não teve mais filho, por que Maria não teve relação com José, porque Maria é a porta que Deus passou, e essa porta permaneceu fechada, ninguém abriu essa porta, é a porta da virgindade dela, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, e ela permaneceu fechada. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Então, esse também é um dos textos claros que a tradição da igreja, os padres da igreja, sempre interpretaram como a virgindade perpétua da Virgem Maria. Outro texto, Tiago, que a gente pode citar sobre a virgindade perpétua da Virgem Maria também na Bíblia, é João, capítulo 20, do versículo 19, seguinte, eu vou pegar para as pessoas aqui, vocês já conhecem o texto, eu só vou citar, diz assim: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar por medo dos judeus. Jesus pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Aí Santo Agostinho, também no século IV, vai dizer: as portas do cenáculo estavam fechadas. Jesus entrou sem abrir a porta e ele saiu e a porta permaneceu fechada. Por quê? Porque ele é Deus. Ele tem poder de entrar sem abrir a porta, tem poder de sair e a porta permanecer fechada. E Santo Agostinho dizia: essa porta aqui também prefigura a virgindade da Virgem Maria. Jesus entrou sem abrir a porta, saiu e a porta permaneceu fechada. Nós poderíamos terminar a live por aqui e ir embora, entendeu? Veja, a base toda está aqui nesses textos. Claro, Tiago, eu poderia também citar, por exemplo, Santo Epifânio de Salamina. Ele pega o texto de Daniel 2:34, que diz assim: uma pedra deslocou da montanha sem intervenção humana e arrebentou o pé de bronze daquela estátua. Aí ele explica: a pedra é Cristo, que deslocou sem intervenção humana a virgindade de Maria. Ele foi gerado nela sem intervenção de homem. E ele rebenta todos os deuses falsos desse mundo, porque ele é o Deus verdadeiro que vem por meio de Maria sem intervenção de homem. Isso é Daniel 2:34. Também foi interpretado sobre a virgindade de Maria. Santo Agostinho faz uma outra interpretação sobre o túmulo que Jesus foi colocado. Tá? Ninguém tinha sido colocado no túmulo. Virgindade de Maria, ninguém tinha sido colocado lá. Colocaram-se uma pedra, e quando Jesus ressuscitou, ele não abriu a pedra. Você vai lembrar que foi o anjo que rolou a pedra. Jesus ultrapassou aquela pedra sem romper. Santo Agostinho dizia: o túmulo também é a virgindade de Maria. Cristo entrou, ninguém tinha entrado. E ele saiu e ficou lacrado. Por quê? Porque ele é Deus, ele tem poder de sair e permanecer fechado. Santo Agostinho era o cara, o cabeçudo do negócio do trem aí, tá? Mas vamos lá. Os protestantes, para negar esse dogma, Tiago, eles pegam alguns versículos que eu vou citar aqui direitinho para as pessoas. Primeiro, aquele texto de Mateus 12, 46, 50, que é citado em Marcos 3, 31, 35 e Lucas 8, 19 e 20. Como os três sinóticos citam o texto, eu vou pegar apenas o texto de Mateus 12, 46, 50, que vai ficar mais fácil a gente explicar para o pessoal.
O texto diz assim: Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperava do lado de fora a ocasião de falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo com a mão para seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, sim. Aqui, Tiago, eu preciso dar duas explicações rápidas para as pessoas. Primeiro, meu irmão, que eu tenho que dizer isso, Santo Agostinho, quando ele debruça nesse texto, ele fala assim: Jesus não está dando uma cortada na mãe dele, como os protestantes pensam. Santo Agostinho explica assim: quando Jesus diz, minha mãe e minha irmã e meu irmão, é aquele que faz a vontade de meu Pai, ele diz assim: Maria foi muito mais feliz por ter feito a vontade de Deus do que ter concebido Jesus no seu ventre, porque ela, antes de conceber Jesus no corpo, ela concebeu a vontade do Pai no coração. Olha que coisa bonita. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Jesus não está tirando a mãe dele, está mandando a gente ser como a mãe dele, porque ela concebeu Jesus no corpo, mas antes já tinha concebido Jesus no coração, concebido a vontade do Pai no coração dela. Então, no fundo, ele quer que a gente seja como ela. Por que Jesus não está desonrando a sua mãe? Senão ele estaria pecando contra o quarto mandamento: honrar pai e mãe. E lá em Lucas 2,51, diz que ele desceu para Nazaré e que ele era submisso a Maria e a José. Isso aí a gente não pode esquecer. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus, Jesus, era submisso a Maria e a José. Então, ele jamais desonrou a sua mãe. Jamais ele fez isso, que ele é Deus. E ele não poderia pecar. E ele não pecou, porque ele é Deus. A segunda coisa, sua mãe e seus irmãos. Aqui, Tiago, eu preciso dizer para as pessoas. Eu tenho um irmão que é pastor. A minha mãe é obreira da Igreja Universal do Reino Sem Deus. A minha irmã era obreira da Universal, saiu agora e acho que está frequentando a Batista. Uma vez eu disse para minha mãe, ela disse: você nunca leu na Bíblia a mãe e os irmãos de Jesus? E eu disse para ela: mamãe, se a senhora mostrar na Bíblia onde é que tem um filho de Maria, exceto Jesus, eu como a página e vou para a Universal. Ser filho de Maria é uma coisa, ser irmão de Jesus é outra coisa. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos lá, Tiago. A palavra irmão, no idioma grego, se diz adelphos, né? O idioma da Bíblia escrito no Novo Testamento. Adelphos equivale a parente próximo, equivale a primo, pode equivaler a pessoas da mesma tribo, era chamado de irmão, ou pessoas da mesma fé, era chamado também de irmãos. Eu vou dar um exemplo para você, Tiago. Os Atos dos Apóstolos, meu irmão, que tem 28 capítulos, usa a palavra irmão 47 vezes. E em nenhum momento é irmão de sangue. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 15, diz que Pedro se levantou no meio de uma multidão de 120 irmãos. Por acaso uma mulher pare 120 meninos? Me ajuda. Irmão ali era irmão de fé. Depois, Atos 2, 29, quando Pedro fala o sermão, os judeus perguntam: irmãos, o que devemos fazer? Chama os apóstolos de irmãos, mas eram irmãos da fé. Depois, Atos 3, 17, Atos 4, 23, Atos 6, 3, Atos 7, 23, Atos 9, 30, Atos 11, 1, Atos 12, 17, Atos 13, 15. Estou citando que a cabeça aqui é grande e é boa, para recordar para as pessoas que tudo isso aqui que aparece irmão não é filho de pai e mãe, é irmãos da fé. E essa palavra irmão aparece em Atos 47 vezes. E em nenhum momento é irmão de sangue. Vou dar um exemplo para você. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, cita a palavra irmão 5 vezes, Tiago. Tá? 5 vezes. Romanos 15, 14. Romanos 15, 25. Romanos 15, 26. Romanos 15, 30. Romanos 15, 31. Todos Paulo chama de irmão, mas eram irmãos na fé. O capítulo 16 de Romanos cita a palavra irmão 4 vezes. Romanos 16, 1. Romanos 16, 15. Romanos 16, 17. Romanos 16, 24. Paulo chama todos de irmão, mas eram irmãos na fé,
não era filho do meu pai e da minha mãe, mesma mãe. E outro texto bem claro é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5 e 6, que eu vou ler para vocês, que eu faço questão de pegar, se quiser anotar para eles aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5 e versículo 6. São Paulo vai dizer que Jesus apareceu a uma multidão de 500 irmãos. Ô, Tiago, pelo amor de Deus, por acaso uma mulher para 500 meninos, gente? Me ajuda aí. Era irmãos na fé, porque essa palavra adelfos em grego equivale a irmãos da fé. Mas, Tiago, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então, nós vamos para o Antigo Testamento. Eu vou mostrar no Antigo Testamento 2 exemplos. Sobrinho e tio, sendo chamado de irmão, e primo de segundo grau, sendo chamado de irmão, para os protestantes entenderem que irmão na Bíblia não é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Vamos lá. Você pode anotar para eles aí, Gênesis, capítulo 11, versículo 27 e versículo 28. Gênesis 11, versículo 27 e 28. O texto diz assim, ó, eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacó e Arão. Arão gerou Ló. Tá. Taré tinha 3 filhos. Abrão, que é Abraão, Nacó e Arão. Arão gerou Ló. Ló, Tiago, Ló é sobrinho de Abraão. Mas se você pegar Gênesis 13, versículo 8, para quem está anotando aí, Gênesis 13, 8, Abraão disse a Ló, rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois nós somos irmãos. Mas Abraão não era irmão de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, mas a Bíblia chama eles dois de irmãos, porque a palavra irmão equivale a sobrinho também no Antigo Testamento, tá? Outro exemplo que eu posso dar para você é primo de segundo grau sendo chamado de irmão. Levítico, capítulo 10, do 1 ao 4. Levítico 10, do 1 ao 4. O texto diz assim, os filhos de Arão eram Nadab e Abiú. Eles tomaram cada um o seu turíbulo, puseram nele fogo e incenso e ofereceram um fogo estranho que não lhes tinha sido permitido. Saiu então um fogo diante do Senhor que os devorou, e eles morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão, era isso que o Senhor tinha anunciado quando disse, serei santificado naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado na presença de todo o povo. Arão calou. Agora presta atenção. Moisés chamou Misael e Elisafã, filho de Osiel, tio de Arão. Veja, Tiago. Misael e Elisafã é filho de Osiel. E Osiel é tio de Arão. Se Osiel é tio de Arão, Misael e Elisafã é primo de segundo grau de Nadab e Abiú, que são filhos de Arão. Eu vou falar devagar, porque o pessoal fala na live que eu falo muito rápido. Então, vamos lá. Ó, Arão tinha 2 filhos, Nadab e Abiú. Osiel tinha 2 filhos, Misael e Elisafã. Osiel é tio de Arão. Se Osiel é tio de Arão, Misael e Elisafã é primo de segundo grau de Nadab e Abiú. Pronto, eu penso que as pessoas entenderam. Mas o versículo 4 diz assim, ó, Moisés chamou Misael e Elisafã, filho de Osiel, tio de Arão, e disse, vinde e levai vossos irmãos para fora do santuário, fora do acampamento. Veja, a Bíblia chama primo de segundo grau de irmão, pessoas da tribo de Israel. Então, para dizer para você, Tiago, que a palavra não aparece filho de Maria, aparece irmão de Jesus. Ser filho de Maria é uma coisa, ser irmão de Jesus é outra coisa. E eu espero que isso ficou bem entendido na cabeça de quem está nos ouvindo agora. Então, que isso fique claro. Tá, mas agora, Tiago, nós vamos para outro texto, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3 e 4, que dá o nome dos irmãos de Jesus. Porque aí agora vai ficar fácil a gente explicar quem é quem. Marcos 6, versículo 3, versículo 4, diz assim, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ó, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Cara, aqui tem uma coisa importante que eu disse para minha mãe, que é obreira da Universal. Mamãe,
o texto diz que o filho de Maria é Jesus. Tiago, José, Judas e Simão é irmão de Jesus. Mas ser irmão de Jesus é uma coisa, ser filho de Maria é outra coisa. Filho em grego é ios, irmão em grego é adelphos. É totalmente diferente uma coisa da outra, Tiago. Então, assim, a gente tem que entender essa verdade. Totalmente distinta. Então, aqui não está dizendo que Tiago, José, Judas e Simão é filho de Maria. Aqui está dizendo que eles são irmãos de Jesus. Ser filho de Maria é uma coisa, ser irmão de Jesus é outra coisa. Mas, assim, o ponto bonito, Tiago, que eu vou pedir que você ajude a decorar o nome dos 4 irmãos de Jesus. Tiago, José, Judas e Simão. E nós vamos explicar aqui quem é o pai e a mãe desses 4 meninos e vamos mostrar claramente que eles não são filhos de Nossa Senhora. Aí vai ficar fácil a gente entender e provar para os protestantes por A mais B que eles estão errados nesse negócio aí. Inclusive, assim, os reformadores protestantes nunca disseram isso. Eu vou mostrar depois as frases de Lutero, tá? E isso é a ideia do século XX para cá. Mas vamos embora lá. Vamos começar. Primeiro irmão de Jesus é Tiago. E nós vamos saber quem é Tiago. Aí você vai na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Eu queria que você até anotasse para o pessoal aí no chat, que eu sei que o pessoal fica comentando no chat, põe para eles aí, Tiago 1,19. É bom você saber que o Tiago vê o chat, eu não vejo não, viu, que eu sou o convidado da live. Eu não sei o que está passando. Tiago, Gálatas 1,19, São Paulo diz assim, dos outros apóstolos não visitei nenhum outro, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Pronto. Vamos fazer aqui na língua portuguesa uma análise sintática, né? Análise sintática, Tiago é o sujeito e a característica dele é o predicativo do sujeito. Então, a maioria aí vai lembrar disso aí, né? Os predicativos do sujeito, a maioria é acompanhada de verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, parecer e tal. Mas também pode ser acompanhado de verbo de ação. Por exemplo, se eu falar assim, Tiago dirige feliz, feliz é o predicativo do sujeito. Tiago, mesmo o verbo dirigir sendo um verbo de ação. Cabeção é cultura no negócio aí também, tá? Então, vamos fazer uma análise sintática daqui. Esse Tiago aqui, ele tem 2 características. Primeiro, ele é irmão do Senhor. Segundo, ele é apóstolo. Olha para você ver. Tiago, irmão do Senhor, era um apóstolo de Jesus. Tá. Se Tiago, irmão do Senhor, era um apóstolo, vamos pensar aqui comigo. Quantos apóstolos Jesus tinha, irmão? 12. Eram 12 apóstolos. Então, nós vamos na lista dos 12 apóstolos saber quantos Tiago tem e quem é o pai e a mãe dele. Pronto. Aí você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 2. Mateus 10, versículo 2. Você pode anotar para eles aí também. O texto diz assim, eis o nome dos 12 apóstolos. Veja, Tiago, irmão do Senhor, era apóstolo, Gálatas 1,19. O primeiro, Simão, chamado Pedro. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Logo, esse Tiago aqui está fora. Se Maria era casada com José, esse Tiago aqui é filho de Zebedeu. A esposa de Zebedeu chama Salomé. Está lá em Mateus 20, 35. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, cananeu. Judas Iscariote, que foi o traidor. Pronto. Nós temos 2 Tiago, que é apóstolo. Tiago maior, irmão de João, é filho de Zebedeu. Tiago menor, irmão de Judas, Tadeu, é filho de Alfeu. Logo, nenhum é casado com Maria, porque Maria é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, era casada com José. Eu penso, Tiago, que uma boa parte das pessoas que nos acompanham aqui já viu eu explicando isso, mas talvez a maioria que está aqui nunca ouviu. Então, eu vou repetir. Gálatas 1,19 diz que Tiago, irmão do Senhor, era apóstolo. Jesus tinha 12 apóstolos, Mateus 10, 2. Dos 12 apóstolos, nós temos 2 Tiago. Tiago maior é filho de Zebedeu. Tiago menor é filho de Alfeu. Logo, nenhum deles é filho de Maria, porque Maria era casada com José.
ponto final, e está quebrado as pernas que Tiago era irmão de Jesus, filho de Maria. Era irmão, mas não era filho de Maria. Agora, vamos para o Judas. Se você pegar a Bíblia da Ave Maria, você vai lembrar de duas coisas, Tiago. Nós temos dois irmãos aqui, três irmãos nesse contexto. Pedro era irmão de André, Tiago, maior, era irmão de João, e era filho de Zebedeu, e Tiago e São Judas Tadeu era filho de Alfeu. Então, Judas, irmão de Jesus, é São Judas Tadeu, é irmão de Tiago e é filho de Alfeu. Como é que a gente sabe disso? É só você pegar primeiro o Twitter de São Judas, que a carta de São Judas é um Twitter, que naquela época não tinha essa palavra, né? Mas, quem está com a Bíblia aí, a carta de São Judas é o penúltimo livro da Bíblia, é só 25 versículos. Judas, capítulo 1, versículo 1. Tá lá. Judas 1, diz assim: Judas, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, e apóstolo de Jesus, irmão de Tiago. E se você pega a Bíblia da Ave Maria também, Tiago, Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 13, eu faço questão de pegar isso para as pessoas, Lucas 6, vai dizer de maneira clara, no versículo 16, Judas, irmão de Tiago. Então, lembrando para as pessoas, São Tiago Maior era irmão de São João, filho de Zebedeu. Tiago Menor era irmão de São Judas, filho de Alfeu. Logo, Judas também não era irmão de Nossa Senhora, porque Maria era casada com José. Eu penso que isso aqui ficou claro para os nossos irmãos entenderem do que nós estamos falando. Aí tá faltando o terceiro, Tiago. O terceiro é José. Mas antes de mostrar para as pessoas quem é José, eu queria lembrar para o pessoal o seguinte: vamos saber quem é Alfeu e com quem Alfeu era casado. Porque aí você vai entender direitinho o que eles são de Nossa Senhora. Então, vai lá. A palavra Alfeu, Tiago, filho de Alfeu, em hebraico, se diz Alplai. Alplai significa pai ilustre. Mas o texto grego, a palavra Alfeu equivale a Clopas. Clopas é o site do professor Felipe Aquino. Cleofas. Então, Alfeu e Cleofas é a mesma pessoa, é o mesmo nome. Então, dizer Tiago, filho de Alfeu, é o mesmo que dizer Tiago, filho de Cleofas. Alfeu e Cleofas é a mesma pessoa, é o mesmo nome na palavra de Deus. Quem era Cleofas? Você vai lembrar. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, vai descer 2 discípulos para Emaús. Jesus se coloca no meio deles e vai caminhando. E as duas antas lá, que eu acho que era de Minas Gerais, eram incapazes de olhar para o lado e saber quem era Jesus. E Padre Léo já dizia que Jesus sofreu mais na boca deles que na cruz. E Jesus gastou 12 horas eles contando a história de Jesus para Jesus, que ele foi top demais, né? E lá no versículo 19 diz assim, Lucas 24, versículo 18. Um deles, chamado Cleofas. Quem era Cleofas? O discípulo de Emaús. Esse Cleofas era o pai de Tiago e de Judas. Lembrando que, embora o texto diz que isso era filho de Alfeu, Alfeu e Cleofas é a mesma pessoa. Não esqueça disso, tá? Alfeu e Cleofas era a mesma pessoa. É só sobrenome. Tá. Com quem Cleofas era casado? Aí você vai para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Diz o quê? Junto à cruz de Jesus, estava de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Percebe? Nossa Senhora tinha uma irmã, que entre aspas não era irmã de sangue, né, que era Nossa Senhora, filha única, casada com Cleofas. Aí, Tiago, quem é Cleofas? Eusébio de Cesareia, no ano 317, e Exegipto, no ano 160. Lembrando que Exegipto foi o primeiro historiador da igreja. Cleofas era irmão de sangue de São José. Cleofas era filho de Eli. Ele era o pai, ou Jacó, né, era o pai de São José. Então, São José e Cleofas eram irmãos de sangue. Cleofas, a esposa de Cleofas, também chamava Maria.
Então, Tiago, José, Judas e Simão eram sobrinhos de Nossa Senhora por parte de São José, tá? Porque eles eram filhos de Maria de Cleofas, e Cleofas era irmão de sangue de São José. Então, eu vou retomar, para o pessoal ficar bem claro. Gálatas 1,19, Tiago, irmão do Senhor, é apóstolo. Mateus 10,2, nós temos 2 Tiago apóstolos. Tiago maior, irmão de João, filho de Zebedeu. Tiago menor, irmão de São Judas Tadeu, Lucas 6,16, Judas 1,1, filho de Alfeu. A palavra Alfeu e a palavra Cleofas é a mesma pessoa. Alplai, Clopas, pai ilustre. Cleofas era casada com Maria, e a Bíblia diz que Maria era irmã de Nossa Senhora, mas não era irmã de sangue, porque Cleofas, sim, era irmão de sangue de São José. Então, Maria, mulher de Cleofas, era concunhada de Nossa Senhora, era da mesma família. E essa Maria, mulher de Cleofas, que é a mãe de Tiago, José, Judas e Simão. E eles, sim, são sobrinhos de Nossa Senhora por parte de São José. Claro, eu vou mostrar na Bíblia. Claro que quem nunca viu isso aqui deve estar dando cada glória a Deus do lado da tela aí. Ô, cabeção, agora eu entendi. Então, pronto. Mas, vamos embora lá. Eu preciso mostrar que José era irmão de Tiago de São Judas. E aonde é que nós vamos encontrar que José é irmão de Tiago de São Judas? O Evangelho de Mateus, capítulo 27. Deixa eu pegar aqui para você. Mateus 7. Vou falar o versículo para poder ajudar. Mateus 27, versículo 56. Quando vai tratar a respeito das mulheres aos pés da cruz, diz assim: entre elas se achava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Percebe? Se você pegar a tradução pelo Evangelho de Marcos, diz que a mãe dos filhos de Zebedeu se chama Salomé. Maria, mulher de Cleofas, é a mãe de Tiago e de José. Tiago e José eram irmãos. E Maria Madalena estava lá. Pronto. Então, Tiago, José, Judas e Simão é filho de Maria de Cleofas. E quem é Cleofas? Cleofas é casado com Maria, que a Bíblia diz que era irmã da Nossa Senhora, que Cleofas é irmão de sangue de São José. Ponto. Aqui, Tiago, eu queria lembrar para as pessoas que vão nos ver que a Bíblia não fala sobre Simão. Aonde que nós encontramos Simão na história da igreja? Se você pegar aquele livro grosso de Eusébio de Cesareia, chamado História Eclesiástica, escrito no ano 317 da era cristã. Vou repetir para as pessoas. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ano 387 da era cristã. Eusébio de Cesareia diz que quando Tiago, bispo de Jerusalém, foi morto à espada por Herodes, que Simão, filho de Cleofas, irmão do Senhor, sucedeu Tiago como bispo de Jerusalém. Então, Simão, filho de Cleofas, irmão do Senhor. Percebe? Cleofas era irmão de sangue de São José. Então, eu penso que a explicação dos 4 irmãos ficou nítida. Aqui, eu tenho uma apostilinha, Tiago, que dessa vez eu prometo que eu vou mandar, que eu tenho que mandar para o pessoal aí aquela apostila do purgatório, que todo mundo está me cobrando essa apostila o tempo todo. Vocês têm paciência que nós vamos mandar. Eu elaborei uma apostila que eu também vou pedir a você para divulgar para esse povo, que eu fiz um quadradinho, bonitinho, para mostrar para as pessoas quem é quem aqui nos evangelhos. Tá? Essa apostila vai estar facilmente para vocês, explicando o que os evangelistas mostram aos pés da cruz, o que a história da igreja, os pais da igreja diz sobre esse assunto, tá bom? Mas vamos continuar nas acusações protestantes, porque se não der tempo, Tiago, eu faço só a virgindade de Maria hoje, não tem problema, entendeu? E o negócio é deixar esse trem bem claro na cabeça dos católicos, que fica bem entendido. Pelo amor de Deus, não confunda as coisas. A segunda acusação protestante, Tiago, é aquele texto de Lucas, capítulo 2, versículo 7, quando vai falar a respeito de Jesus, seu primogênito. Então, eu vou pegar o texto e vou ler, porque a gente tem que explicar isso para o povo católico, né? Lucas 2, versículo 7, diz assim: e ela deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu-o em faixas
reclinando no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí vem uma acusação, que o protestante entende, e ele pega o dicionário português, o Aurélio, né, que primogênito é o primeiro seguido de outro. Eu não sei de onde o protestante tirou isso, mas está valendo. Ô, Tiago, antes de explicar o primogênito, o pessoal que está aí está comentando, tem alguma pergunta, pode mandar que a gente vai respondendo. Na realidade, não tem pergunta, só tem irmão querendo saber por que o Eudes não virou padre. Não, é porque eu quero casar e ter um monte de menino e os meninos ser padre. Estou atrás de uma Maria. E um detalhe, se eu virasse padre, eu era excomungado com uma semana pelo bicho. Eu acho que é fácil ser padre, falar o que a gente fala, né? Não, jamais eu poderia falar o que eu falo sendo padre, pelo amor de Deus. Então, assim, mas tudo bem, se não tem pergunta aí, significa que eles estão entendendo a explicação, né? Não, agora Sobre... o pessoal está elogiando bastante, estão tudo entendendo, sim. Então tá, maravilha. Então, assim, eu vou explicar essa questão aqui, Tiago, de primogênito, porque realmente o pessoal precisa entender que no idioma da língua portuguesa, realmente primogênito é primeiro seguido de outro. Mas a Bíblia não foi escrita em português, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, por exemplo, quando a palavra diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, eu vou explicar para vocês, tá? Primogênito significa o bem-amado, e também pode ser unigênito. Vou dar um exemplo, Tiago. Em 1940, foi escrito, encontrado um papiro no Egito, de uma mulher chamada Assinoé, que morreu 6 anos antes de Jesus nascer. Ela morreu antes de Cristo. E o papiro está escrito assim: Assinoé morreu ao dar à luz o seu filho primogênito. Ué, mas, quer dizer, eu sei que depois que ela morreu, ela conseguiu dar à luz ao segundo? Não. Primogênito é o primeiro, não quer dizer que é seguido de outro. Isso aí é completamente interpretação fora da casinha que os nossos irmãos protestantes dão, tá bom? Outra coisa interessante, né? Jeremias 31:19 diz que Efraim era o primogênito de Jacó, o que não é verdade, porque Gênesis 48:13-14, Manassés que era o primogênito, percebe? Então, assim, outra coisa, o Salmo 89:27 diz que Davi era o primogênito, mas não é verdade, porque Davi era o 8º. Então, o primogênito aqui é o bem-amado. Davi era o bem-amado do pai, o rei segundo o coração de Deus. Percebe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o primogênito na Bíblia também significa o bem-amado. Não quer dizer primeiro seguido de outro. Então, os protestantes ficam pegando o trem e texto fora do contexto vira pretexto. Mas vamos embora lá. Segunda coisa, Tiago, a Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a Bíblia diz também que Jesus é o primogênito do Pai. Onde é que a Bíblia fala isso? Eu vou pegar para você, pode até anotar para eles. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Deixa eu pegar para o pessoal aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 6, tá? A palavra diz assim, ó, Hebreus 1:6, e novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, ele diz, todos os anjos os adorem. Uai, depois que o pai mandou Jesus, o pai mandou o filho? Não, primogênito aqui é no sentido de o bem-amado, não é primeiro seguido de outro. Percebe? Então, eu não posso interpretar o texto fora do contexto. Então, o que acontece? O padre Júlio Maria Lombaerdi, naquele livro Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes, ele tem uma explicação que diz assim, então, pode haver primeiro sem que haja segundo. Nesse caso, na lógica protestante, uma mãe, só teria o primeiro filho se depois o segundo nascesse. Pelo amor de Deus, o primeiro filho é independente se há segundo ou não. Independente se há segundo ou não, o primeiro é primogênito. Entendeu? Então não se pode interpretar essa palavra primogênito como primeiro seguido de outro. Então, assim, está totalmente fora da casinha
essa interpretação protestante. Claro, Tiago, só sobre isso aqui, meu irmão, eu precisaria gastar uma meia hora, pegar os textos do Antigo Testamento, mostrar, por exemplo, quando o anjo fere o primogênito do faraó, que o faraó não tinha outro filho, era o primogênito, era único, mas é chamado de primogênito, não era primeiro seguido de outro, percebe? Teria que dar uma aula sobre primogênito, mas eu penso que só isso aqui, só de você entender que primogênito é o bem amado, e que Jesus é chamado primogênito do Pai, ou seja, não havia dois filhos, Jesus é o filho único do Pai. Ponto. A segunda acusação protestante que eu quero usar também, Tiago, é Mateus 1, 25, que você citou lá, que a irmãzinha interpretou a respeito de São José, né? Mateus 1, 25. Deixa eu pegar aqui. Diz assim, vou começar no versículo 24, né? Despertando, José fez com que o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu Maria como sua esposa. E sem que ele tivesse a conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Só que, Tiago, eu preciso dizer isso aqui agora para o povo. Aí vem o pepino. Qual é o pepino? Você sabe como é que está isso na Bíblia, João Ferreira de Almeida? Diz assim, José não conheceu Maria até que ela deu à luz ao seu filho primogênito. Aí, o rodapé da Bíblia João Ferreira de Almeida está assim, segundo esse versículo, depois que Jesus nasceu, José conheceu Maria. Olha que safadeza. Olha que safadeza, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar uma explicação assim, bem simples, que depois eu vou pegar os pais da igreja, o que eles diziam a esse respeito. Porque, assim, os pais da igreja são os melhores a nos explicar. Vamos embora lá. A palavra até que, Tiago, em grego, se diz adqui. E adqui, em grego, significa sem que, ou significa para sempre. Vou te dar um exemplo. Vamos embora lá. Gênesis 8, versículo 7, diz assim, a pomba não retornou à arca até que encontrou terra seca. Então, depois que ela encontrou terra seca, ela não voltou. Então, até que é para sempre. Segundo Samuel 6, 23, Micol, filho de Saul, não deu à luz até que morreu. Logo é para sempre, porque depois de morta, ela não deu à luz mesmo. Me ajuda, né? Depois, vou citar uma terceira coisa interessante. Atos 2, 34, 35, diz assim, senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Depois que Deus colocar os inimigos debaixo do pé de Jesus, ele vai sair da direita de Deus? Não. Ele sentou lá para sempre. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Depois do fim dos tempos, Jesus deixará de estar conosco? Não. O até que aí é para sempre. Então, isso aí, meu irmão, o adqui pode significar sem que ou significar para sempre. Não tem nada a ver, não tem base nenhuma para dizer que José teve ato conjugal com Maria por causa desse versículo do até que. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? O pessoal aí quer perguntar alguma coisa, fala para eles que vem quente e o cabeção está fervendo. Aqui só o pessoal perguntando a respeito da apostila, querendo seu contato para pregação. Eu falei para eles que coloquei aqui que podem entrar nos grupos de WhatsApp aqui do canal, que tem 5 grupos de WhatsApp na descrição dos vídeos. E lá eu estou como administrador, eu sou o único administrador dos grupos. Vocês podem me perguntar quando precisar do contato do Eudes para alguma situação ou para contato de missão. Vocês me peçam que eu faça o contato dele para que vocês possam falar com ele, ver se existe a possibilidade dele estar com vocês aí. Beleza. Então, Tiago, vamos lá. Vou pegar algumas coisas aqui agora dos pais da igreja, para a gente já caminhar para o final da live aqui. Lembrando, vou pegar aqui Santo Epifânio, Santo Efrem, São Basílio e Santo Ambrósio. Vou resumir o que eles dizem. Vamos lá. Número 1. São Basílio dizia assim, o que é concebido por milagre deve nascer por milagre. O nascimento é a consequência da conceição. Sem esta da concepção. Sem esta consequência, o milagre seria incompleto. Então, o que acontece? Se Maria foi concebido por um milagre, Jesus também nasceu de maneira milagrosa. Percebe? Ela não deu à luz a uma pessoa comum.
Ela deu à luz a um menino que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% homem e 100% Deus. Tá? Outra coisa. Então, a encarnação, ela concebe Jesus. Eis que conceberás, darás à luz a um filho. A concepção dela foi um milagre. Então, o nascimento também foi um milagre. Aí tá. Duas razões porque Maria não teve mais filhos, é de Santo Epifânio. Número 1, por causa da perfeição de Jesus. Se ele é o unigênito do Pai, deveria ser o unigênito dela. Olha que coisa bonita. Número 2, em razão à dignidade e à santidade da mãe de Deus. A honra de ser mãe de Deus, a virgindade foi conservada milagrosamente depois do parto e deveria ser conservada sempre, porque São José não ousaria tocar naquela que gerou o Criador e Salvador do próprio São José. Cara, isso é profundo demais. Depois, Lucas 1,34, é Santa Epifânia dizendo, que Nossa Senhora fala para o anjo assim, eu não conheço nenhum homem. Se ela fala que não conhece nenhum homem, há uma tradição judaica que várias meninas consagravam a sua virgindade ainda muito nova para que se manter à espera do Messias. E a igreja celebra, desde o próprio Evangelho de Tiago, a apresentação de Maria no templo, que Maria estava guardada para ser a mãe de Deus desde nova, já que nós queremos também na Imaculada Conceição. Então, isso aqui é o século II. Agora vamos, Tiago, para os pais da igreja, tá? Vou começar aqui por São Máximo Confessor, ano 500. Salve, vaso puríssimo de temperança, a ti, virgem, confiou na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus, que é sempre virgem. Aie partenos, sempre virgem. São Cirilo de Jerusalém, ano 375. Por isso confesso que é nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, que por sua própria causa foi gerado do Pai antes de todos os mundos, quando ao tempo ele, por nossa causa, se fez homem, através do Espírito Santo, na sempre Virgem Maria. Na sempre Virgem Maria. Depois, São João Cassiano, ano 360. Rogo-te também a Deus Pai, para que demonstre que a mãe de seu filho, que se tornou mãe antes de se casar, permaneceu virgem sempre, ainda após o nascimento de seu filho. Isso é São João Cassiano. Depois, São Jerônimo, concebeu Jesus Cristo sem concupiscência, uma virgem. Como virgem, deu ele a luz, e como virgem, permaneceu para sempre. Isso é São Jerônimo, que é anterior a Santo Agostinho, ano 360 da era cristã. O próprio Santo Agostinho, virgem concebeu, virgem deu a luz, virgem permaneceu, virgem para sempre. Santo Agostinho. Vou voltar que tem mais aqui. Depois, Santo Ambrósio, eu citei vocês na pregação. A porta que estava fechada, de Ezequiel 44:2, foi a sua virgindade. Através dela, o Senhor Deus de Israel entrou, por ela ele avançou e veio a esse mundo por meio desse ventre. E esse ventre ficou preservado intacto, porque o portão que Deus passou permaneceu fechado para sempre. Tiago, isso é anterior a Santo Agostinho, meu irmão. Os meus irmãos protestantes conversam lá, pelo amor de Deus, me ajuda o cabeção aí. Se nem Lutero negou isso, a igreja inteira acreditou. E vocês vão dizer que agora no século XX, vocês estão certos. E 1.900 anos para trás, todo mundo estava errado e vocês estão certos. Vai ver se eu estou na esquina. Vocês pegou o trem andando, tinha 1.900 anos. Aí o trem partiu de São Paulo para Belo Horizonte. Agora vocês querem falar que o trem saiu de Porto Alegre? Tem misericórdia, me ajuda aí. Depois, Santo Ambrósio de Milão, ele dizia assim, pois se José a tomou como sua esposa, com o propósito de ter filho, porque ela ficou pensando sobre o anúncio de sua maternidade, se ela mesma aceitou o fato de se tornar mãe de acordo com a lei da natureza? Mas assim como era necessário guardar o corpo consagrado a Deus, ela, por amor a Deus, permaneceu virgem antes, durante e depois para sempre. Isso é Santo Ambrósio. Aqui, Tiago, para não demorar muito, poderia citar São Gregório de Nícia, São Basílio Magno, São Cirilo de Jerusalém, São Dídimo Cego, que ele explica de maneira perfeita a virgindade de Nossa Senhora, Santo Epifânio, de maneira perfeita. Poderia colocar aqui também, isso travou.
Vamos ver se o Eudes volta. Vamos esperar para a gente terminar, encerrar o assunto. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, coloca aí. Vamos ver se o Eudes voltou. Aí, voltou. Acho que o cão não quer que fale o trem aqui, não. Agora vamos lá. A melhor explicação que eu acho, Tiago, quem dá da virgindade de Nossa Senhora é Santo Hilário de Poitiers. E aqui eu quero lembrar as pessoas o que Santo Hilário de Poitiers dizia. Lá no ano 310, Santo Hilário dizia assim: aos pés da cruz, quando Jesus morreu, ele entregou Maria para São João Evangelista. E João levou Maria para sua casa. Essa é a prova que Maria não teve mais filho. Que se ela tivesse filho, ela iria para a casa dos filhos dela e não para a casa de São João Evangelista. Então, meus queridos protestantes, estuda história. Maria foi com São João para Éfeso. São João Evangelista era filho de Zebedeu, filho de Salomé, irmão de São Tiago Maior. Se Maria tivesse filho, o que ela foi fazer com São João? Ela ficaria na casa dos filhos dela. Pelo amor de Deus. Então, assim, e aí também, Tiago, com essas revelações sem pé e sem cabeça, a gente tem que falar a verdade, São José já tinha morrido. Porque senão, Maria também voltava para a casa de São José. Então, se ela foi para a casa de São João, por quê? São José já tinha morrido e Nossa Senhora não tinha filho, porque senão ela iria para a casa dos filhos dela. Eu penso que Santo Hilário de Poitiers deu a melhor explicação sobre esse assunto, tá? Então, assim, tá de maneira clara isso aqui. Você quer comentar mais alguma coisa? Acho que é bom a gente deixar muito claro que a tradição da igreja fala a respeito da morte de São José, né? Sim, sim, sem nenhuma dúvida. E aqui, ó, São Gregório Nazianzen, ele cita Santo Inácio de Loyola, não, Santo Inácio de Antioquia, e ele fala lá no ano 260 da virgindade perpétua de Maria, e ele fala, conforme o bispo Inácio, a virgindade de Maria foi escondida até do próprio Satanás. Veja, isso aqui é século III, Thiago, século III. Depois, Orígenes, também no século III, ele vai dizer, o corpo de Maria, toda santa e sempre virgem. Olha a palavra dele, toda santa e sempre virgem. E lembrando, Tiago, que quando Origens comenta o Evangelho de Mateus, Origens fala, os irmãos de Jesus não são filhos de Maria com São José. Origens é o primeiro a fazer esse comentário, tá? E depois, outro texto também, Tiago, que fala, é de Santo Hipólito de Roma, no ano 215, onde Santo Hipólito cita que Nossa Senhora também era sempre virgem. Por que eu estou citando isso? Porque não há um pai da igreja que defendeu que José e Maria tivessem relação sexual. Um pai da igreja. Não existe isso. Toda a história da igreja, sem exceção, acreditava na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Tá? Toda a história. Então, Tiago, eu queria citar para as pessoas aqui agora, lembrando também uma coisa que eu queria recordar, você vai lembrar que a oração mais antiga da igreja, a mais antiga, do ano 245, ela diz assim, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezai as nossas súplicas em nossa necessidade, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa oração é do ano 200 da era cristã, feita pelos mártires no Egito, tá? Aqui, Tiago, eu queria lembrar os escritos de Lutero, para fechar aqui. Dessas palavras de Mateus e de Marcos, não se pode concluir que após o parto, Maria teve consórcio conjugal com José. Não se deve crer e nem dizer isso. Tá aqui, ó, Obras de Lutero, edição Weimar, tomo 11, página 323. Lutero não acreditava que Maria e José teve vida sexual e que Maria teve filho. Depois, Lutero diz assim, ó, Maria é mãe de Deus, sempre virgem, antes, durante o parto. Ela só gerou Jesus e ela não teve outros filhos e nem contato com José. Página 314. Lutero não acreditava nessa balela protestante de hoje, tá? Vou citar um outro exemplo que os protestantes não gostam, mas a gente tem que falar. John Wesley, Carta a um Católico Romano. Ele vai dizer, a sempre Virgem Maria,
O Wesley também acreditava na virgindade. E o próprio João Calvino, Tiago, ele acreditava, está aqui os escritos de João Calvino, eu coloquei na apostila, ele acreditava na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, nenhum reformador protestante acreditava nessa balela que os protestantes acreditam hoje, sem exceção, tá? Então, ó, tanto pela Bíblia, como pela tradição da igreja, pela escolástica da igreja, você pode ir lá ver Santo Anselmo, você pode ver São Bernardo de Clareval, você pode estudar São Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Antonino, todos eles, sem exceção, todos os teólogos da escolástica acreditavam na virgindade perpétua de Maria. E depois os próprios reformadores acreditavam na virgindade perpétua de Maria. Quando que essa bagunça chegou? A partir agora do século XX, com o que nós chamamos de leitura fundamentalista da Bíblia. Quando os protestantes começaram a interpretar a Bíblia ao pé da letra, foi aí que nasceu essa história de, infelizmente, Maria ter mais filho e ter relação com José, tá? Uma outra coisa, Tiago, eu preciso terminar a live dizendo isso aqui. Por que as pessoas hoje não creem que São José viveu a castidade com Maria? Porque as pessoas hoje estão taradas por sexo. A depravação moral está tão grande, mas tão grande, que as pessoas são incapazes de entender a beleza da castidade. Infelizmente, a verdade é essa, entendeu? É incapaz de entender que o homem, como José, que era um homem justo e santo, não era capaz de tocar na mulher que Deus morou dentro dela. Que homem ousaria tocar numa mulher que o Criador morou dentro da sua própria criatura? Maria é o horto dos deleites, o paraíso do novo Adão. Santo Ambrósio tem uma frase que diz assim: Deus desceu do céu e veio habitar um outro céu, o ventre da bem-aventurada Virgem Maria. São Caetano dizia assim: o ventre de Maria é o cárcere de amor que Deus quis ficar preso 9 meses dentro dela. Maria foi o primeiro sacrário da face da terra, onde Deus morou 9 meses no ventre dela, e as pessoas são capazes de entender isso. Por quê? Porque a sexualidade hoje está acima de tudo. Hoje não se fala de amor, hoje o amor virou sexo. Por isso que, infelizmente, muita gente não crê na beleza e na dignidade da virgindade perpétua de Nossa Senhora. O engraçado é que, assim, as pessoas não entendem e não sabem que mesmo depois de casado, também se continua a viver a castidade no casamento. As pessoas acham, eu casei, eu não vou viver a castidade. Isso é uma mentira. A castidade é todos os dias, a gente vive também. Inclusive, Tiago, eu vou aproveitar isso que você está falando aí, só queria citar para as pessoas, por exemplo, eu acompanhei um casal de namorados, namoraram 4 anos, chegaram virgem no casamento os dois, a gente ficava no pé e falava a importância da castidade para eles. Quando ele estava com 1 ano de casado, a esposa teve uma doença séria, entendeu? E eles tiveram que passar quase 2 anos, ficaram 1 ano e 10 meses sem vida sexual. Aquele menino com 25 anos, aquela menina com 24. E aquele rapaz depois veio me dizer, eu queria te agradecer, que o tanto você me cobrar para viver a castidade, se eu não tivesse vivido a castidade no meu casamento, namoro, eu teria traído a minha esposa no meu casamento. Eu aguentei esperar 1 ano e 10 meses casado, porque eu entendi o valor da castidade no namoro. Entendeu? Mas hoje, infelizmente, como ditado, né, o evangelho é só love, só love, só love, só love, e ninguém prega que o maior amor é sacrificar-se, é renunciar a mim mesmo para me doar inteiramente ao outro com a bênção de Deus no matrimônio. É triste a gente ver essas coisas hoje, infelizmente. E o pior é padre ensinando e autorizando, né, os namorados a viver a sexualidade livremente. Normalmente, se você ama, pode transar normalmente, está tudo errado. E aí a gente tem que dizer, Tiago, que o padre Paulo Cali é uma verdade. Quando você vê um padre dando um conselho desse, é porque ele também não vive a castidade. Porque quem não vive, não vai ensinar os outros a viver. Porque quem vive, cara, eu falo para todas as pessoas que estão me vendo, eu vivo a castidade, eu tenho 39 anos, sou virgem, vou chegar puro no meu matrimônio, porque eu tenho um amor a Jesus. Eu encontrei Jesus muito cedo, com 16 anos, e prometi me guardar até o matrimônio. Isso não me faz ser menos, isso para mim não é uma escravidão, isso para mim é uma graça. Porque eu fui escolhido, eu sou templo do Espírito Santo, e eu não nasci para profanar o corpo de moça nenhuma. Eu nasci para conduzir ela para o céu, e não para o inferno. Então, assim, é uma
pena você ver as pessoas hoje tratar a castidade como, tipo assim, como fosse uma coisa arcaica, do passado, um tabu, uma prisão, uma castração. Não, eu gosto sempre de dizer o que o Monsenhor Time Toffa dizia, né? Que quem critica a castidade é o impuro criticando o puro, é o fraco criticando o forte. Já que você não aguenta viver a virtude, você critica quem vive a virtude. Isso é uma vergonha, infelizmente. Isso. Aí, Tiago, nós vamos fazer o seguinte, como já está tarde e a live demorou 1h20, vamos depois fazer uma live sobre a Imaculada Conceição, e a gente junta a Imaculada Conceição e Assunção, e depois Mãe de Deus e Mãe da Igreja, vai juntar uma coisa na outra, e a gente faz outras lives. Se tiver alguma pergunta aí, pode mandar que dá tempo, a gente responde. Olha, eu acredito, ó, o pessoal só está elogiando, agradecendo, que entendeu, ó, não tem nenhuma dúvida, assim, né? Eu não vi, ó, pelo menos no chat, eu não vi nenhuma dúvida, é só comentários positivos, as pessoas elogiando que foi uma catequese fantástica, então, acho que a gente já pode ir encerrando. Então, beleza. Eu quero dar só umas dicas para as pessoas aqui, Tiago. Se você quiser aprofundar sobre Nossa Senhora, leia Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, excelente. Em Defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes, do Padre Júlio Maria Lombaerd, é excelente. Porque Amo Maria, do Padre Júlio Maria Lombaerd, é excelente. Maria Espelho da Igreja, Padre Cardeal Raniero Cantalamessa, é excelente. Maria, a Mãe do Salvador, do Garringon Lagrange, é excelente. O Maior Amor do Mundo, do Futoushin, é excelente. Eu penso que esses livros aqui são top. E queria dizer para as pessoas lembrar, Tiago, o pendrive está lá no site novamente, se alguém quiser. São 21 pregações, são 5 sobre Nossa Senhora, os 5 dogmas, bem explicados. Inclusive, você vai me lembrar que num dos dogmas aí eu quero explicar por que Jesus chamava Maria de mulher, tá? Que tem que tirar essa dúvida do povo também. Na próxima vez a gente pode explicar isso para as pessoas. Então tá aqui, o pendrive vocês podem adquirir. São 21 pregação, 21 catequese respondendo os ataques protestantes. Imagem, idolatria, santo, purgatório, por que batiza criança, que confessa com o padre, por que padre não casa, que nós guardamos o domingo e não o sábado, bem detalhado para vocês aqui, e são 5 sobre Nossa Senhora. Se alguém quiser, entra aí e adquire. Do mais, meu irmão, Deus abençoe, obrigado mais uma vez pelo convite, fazer a catequese para esse povo, e aquela questão, a doutrina católica é maravilhosa, e católico ignorante é futuro protestante, mas católico com Maria é profeta dos últimos dias, e protestante que procura a verdade, vai parar na igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Aleluia! Meus irmãos, então, vamos agradecer aqui, né, a sua presença, vocês que estiveram participando conosco aqui. Que Deus abençoe grandemente. Agradecer ao irmão Eudes, que mais uma vez está aqui, né? Daqui a pouco vai virar Católicos de Verdade, parceria do Eudes aqui no canal, né? De tanto que ele vem aqui, mas ele sempre, com muito amor, vem trazer essas catequeses, justamente porque é um grande catequista para nos ensinar também. Obrigado, Eudes, aos irmãos aí. Gente, vamos ver como que eu tô, se eu vou aguentar rezar o terço daqui a pouco, mas daí provavelmente eu vou entrar daqui a pouco para a gente rezar o terço também. Amém? Amém. Deus abençoe, Tiago. Salve Maria e viva Cristo Rei. Salve Maria e viva Cristo Rei.